A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos precisando de homens corajosos para pregar a verdade de Deus, para levar a luz de Deus ao mundo que está nas trevas. Muitas almas caminhando para a perdição, muitas almas vivendo dentro do erro, do engano, pensando que estão indo a Deus. Muitas almas manipuladas, presas, impedidas de ver a verdade, pela mentira do diabo propagada por muitos homens que se dizem ser de Deus, aonde tem sido pedra de tropeço, motivo de impedimento para que o povo não chegue a Cristo. Nem entram e nem deixam quem quer entrar. Porque eles desviam o povo de Cristo, levando o povo a pensar que por eles estão indo a Cristo. E o povo, por se deixar levar pelo homem, não dá ouvido à voz de Deus, por desprezarem a palavra, o povo tem continuado neste caminho maldito, numa vida vã, uma adoração vã, onde Deus não está presente no meio desses grupos, desses ajuntamentos, dessas solenidades, desses locais chamados igrejas. Muitos locais que estão aí dizendo que é casa de Deus, igreja de Deus. O povo está vivendo uma vida ausente de Deus. O povo está cada dia mais se distanciando mais de Deus, porque estão perdendo o entendimento de Deus. Está sendo formado neste povo conceitos malditos, doutrinas anátemas, onde o povo vive consagrando e devotando sua vida dentro de obrigações, de doutrinas, de instruções, de rituais, de movimentos, de trabalhos, que não é o que Deus pede para o homem viver, guardar nem praticar. E esse povo entendendo que estão servindo a Deus. Meus amados irmãos, o povo perece por falta de entendimento. É preciso homens compromissados com Deus para levar a verdade. Quantos estão presos dentro desses locais, manipulados pelo homem, sobre o sistema, no domínio do homem, dentro de muitas igrejas, que não tem liberdade para pregar a verdade do Evangelho de Cristo, que não tem liberdade para pregar a palavra de Deus, que são moldados, que são engessados, que são robotizados, dominados, com a mente cauterizada, para ficar preso dentro daquela doutrina que o sistema impõe. É triste, mas é a verdade. Porque os homens estão mais atrás da glória do homem. Os homens estão mais dispostos a buscar agradar o homem. Os homens estão mais dispostos pela recompensa que o homem oferece. Porque eles querem cargos dentro de congregações. Eles querem as cadeiras dos primeiros lugares de destaque. É isso que eles querem. Eles querem seus negócios, porque são avarentos, são cobiçosos, eles querem causa de ganho, eles não estão preocupados em se entregar para servir, se desgastar na vida devota a Deus. Eles querem conveniência, satisfação, eles querem lugares que sejam agradáveis a eles querem conquistas pessoais. Meus irmãos, eu como pregador do Evangelho, chamado por Deus, não é pela autoridade de pastor nem ministério nenhum. Eu fui chamado, vocacionado por Deus, quem me deu o dom e o ministério da palavra, para eu fazer esse trabalho que eu tenho feito. E muitos homens que diz que é homens de Deus, quiseram me parar. Quiseram me impedir de cumprir o chamado de Deus na minha vida. Porque eu não estava submisso ao ministério. E eles diziam, você tem que estar submisso ao ministério, sob
a autoridade de um líder, de um pastor. Eu disse não. Eu não aprendi assim. Jesus não me chamou e nem me instruiu assim. Alguém chegou para o apóstolo Pedro, quando Pedro estava fazendo a obra do reino de Deus. Aí os líderes judaicos da religião farisaica de Jerusalém chamaram Pedro e disseram a Pedro: Pedro, em nome de quem tu estás fazendo isso? E em qual poder, em qual autoridade? Porque a gente não te destinou para fazer isso. A gente não te deu autoridade para fazer isso. Pedro disse: não é por vocês. Não é por nenhuma religião judaica. Não é por nenhum líder da religião judaica. Eu estou fazendo isso na autoridade pelo nome de Jesus. Porque é Ele que me mandou fazer isso. Os anciãos queriam parar os apóstolos. Os anciãos proibiram os apóstolos de pregar, de anunciar, de fazer a obra do reino de Deus. Mas os apóstolos disseram: não importa, primeiro é agradar a Deus, obedecer a Deus, não a vocês. Porque vocês estão fora da direção de Deus. Vocês não estão submissos a Deus. Eu não vou obedecer, não vou seguir uma liderança de quem não está compromissado com Deus. Pode ser pastor, presidente, pode ser qual for o ministério. Porque a minha obrigação, em primeiro lugar, é obedecer a Deus e não a homens. É seguir a doutrina de Deus e não doutrina de igreja nem de homens. Vocês estão entendendo isso? Eu botei um vídeo agora aí que é muito polêmico e muitos vão me criticar por causa disso. De um pastor de um ministério aí dizendo que os obreiros dele têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja dele. Que os obreiros dele têm que ser fiel, não é a doutrina de Cristo. Não é a Cristo, é a igreja. É a doutrina da igreja, ministério do homem. Tá aí, irmão. E é isso que os homens fazem dentro desses ministérios, chamado igreja, onde o povo está servindo, dizendo que tem que estar submisso a um líder. Tem que estar submisso a Cristo, irmão. Não é a doutrina de igreja que temos que demonstrar fidelidade e guardar fidelidade. É a doutrina de Cristo, irmão. Não é nenhuma igreja que temos que estar dentro dela com fidelidade. É a doutrina de Cristo, é a palavra de Cristo que temos que estar. Jesus disse que devemos estar nele e que a palavra dele deve estar em nós. Não é igreja, não é doutrina de igreja. Não é liderança de pastor, papa nem padre. Esses homens que dizem que são obreiros de Deus fazendo a obra de Deus, eles são obreiros de Satanás. Eu digo sem nenhum remorso no meu consciente. Eu digo com toda coragem, determinação, ousadia, porque eu estou falando pela palavra, que é da onde eu tenho autoridade. A autoridade na minha vida não é de ministério, não é de pastor, é da palavra, é do próprio Cristo, para pregar, denunciar e contrariar toda a obra infrutuosa das trevas, negando e reprovando elas, seja de quem for. Rapaz, o cara cobrar dos seus liderados. O cara faz uma igreja, o cara cria um ministério e diz que é de Deus, onde ele vai cobrar do povo reverência, obediência, submissão. Não é a Cristo, é a igreja dele, porque ele é o dono dessa igreja, ele é o maioral dessa igreja, ele é o que determina nesta igreja. O povo tem que estar submisso a ele. Imaginou isso, irmão? Todos os líderes de seita toma do povo a autoridade que é para Deus. Todos os líderes das seitas colocam o povo a viver uma exclusividade centralizado dentro da religião deles. Todos os líderes de seita levam o povo a jurar fidelidade, submissão. Não é a Cristo, não é a palavra, é a eles e a igreja deles. Isso é um fato, viu, irmão? Todos vocês que estão dentro de alguma igreja, onde tem uma exclusividade, onde vocês são devotos e praticantes, jurando fidelidade à igreja, a ministério, a pastor, a doutrina de igreja,
Vocês estão numa seita. Vocês estão no anátema. Vocês estão seguindo não a Cristo, mas os homens dentro das suas igrejas. Porque Cristo nos mandou ser fiel a Ele, não a doutrina de igreja nenhuma, nem a igreja nenhuma. Não existe duas doutrinas, é uma só. Não existe duas cabeças, é uma só. Não existe dois pastores, é um só. Não existe dois senhor, é um só. Não existe duas fé, é um só. E tudo isso é Cristo, a palavra dele. Fora disso, sai daí. Os homens hoje, os líderes hoje, estão aí, sendo idolatrados pelo povo, sendo reverenciados pelo povo. É isso que eles querem. Eles querem que você jure fidelidade à igreja deles. Eles querem que você seja propriedade das igrejas deles. Porque aí sim, vocês serão um grande negócio deles. Onde eles montam seu patrimônio, seus impérios, seus ministérios. Onde eles têm o seu lucro, porque eles são avarentos, cães gulosos. O que eles querem é ganho. Eles não estão preocupados com a tua alma indo para o céu. Eles querem pregar em você. Eles querem colocar no seu entendimento. Eles querem fazer você estar submisso e estar preso, servindo ao ministério deles. Porque eles estão preocupados com o crescimento. Não é da tua fé, não é do teu conhecimento de Deus. É com o crescimento da renda deles, do patrimônio deles, do império deles, que eles propagam. E vocês são negócio deles, vivendo preso numa vida maldita, num mundo mentiroso de Deus, dentro de uma bolha, preso dentro de quatro paredes, sobre a autoridade do sistema, de um ministério, onde vocês são escravos, vivendo obediência, devoção, ordenança, consagrando, devotando suas vidas, fazendo sacrifício de tolos, dentro de igreja, dentro de ministério, onde vocês estão vivendo no entendimento errado, pensando que estão vivendo para Deus, e não estão. Jesus não nos chamou para isso. Os apóstolos nunca pregaram nenhuma obediência do povo à igreja, a ministério, a sistema nenhum religioso. Os apóstolos nunca tomaram a autoridade de Cristo do povo. O povo tem que levar a sua autoridade, tem que estar submisso. É a Cristo, não é a pastor, não é a dirigente, não é a igreja, não é a ministério, não é a instituição, não é a doutrina de homem, é a doutrina de Cristo, é o próprio Cristo. Os apóstolos sempre estavam advertindo os irmãos a ser prudentes, a notar todos aqueles que estavam entre o povo, não sobre o povo. Porque pastor não está sobre ninguém. Pastor não é mais autoridade do que ninguém. Pastor não é soberano de igreja nenhuma. Pastor é membro também. Ele não está sobre o povo. Ele está entre o povo. O que ele tem de mais é só o compromisso e a responsabilidade pela vocação que Deus deu a ele. Mas só que os pastores e os muitos pastores hoje, ele faz o povo pensar que ele é a autoridade espiritual para o povo submeter. Ele faz o povo pensar que ele é o mediador para o povo chegar a Deus. Ele faz o povo pensar que ele é o canal da graça para o povo receber de Deus. Eles cobram do povo submissão, obediência, para que o povo esteja submisso e obedeça a tudo que eles determinam. Eles não mostram a autoridade da igreja que é Cristo. Os muitos pastores roubaram, tomaram o lugar de Cristo, aonde eles não levam o povo a Cristo, aonde eles não levam o povo a estar submisso, praticando, sendo devoto à palavra de Cristo. Eles levam o povo a estar preso, submisso, devotando, consagrando e escravizado dentro das ordenanças, obrigações das doutrinas de igreja, aonde eles determinam que o povo tem que usar isso, tem que usar aquilo, aonde eles dominam até na vida particular do povo. O povo hoje não pode nem tomar uma decisão particular de ir para nenhum lugar. Tem que pedir ao seu pastor, tem que o seu pastor determinar, tem que o seu pastor liberar. O povo hoje tornou-se escravo, negócio de homens dentro de igreja. Você acredita nisso?
que tem pessoas dentro da igreja que a vida pessoal dela, quem manda é o pastor da igreja deles. Eles não estão nem preocupados em se dirigir a Deus, buscar a orientação de Deus na palavra para se conduzirem. Eles estão mais preocupados em perguntar e pedir a permissão do pastor, a aprovação do pastor, porque a maioria desse povo dentro das igrejas estão devotos aos seus líderes, são discípulos e seguidores desses homens que cauterizaram a mente do povo e tomaram o lugar de Cristo e levando esse povo para a maldição. Então que Deus continue abençoando você, que você abra os seus ouvidos para ouvir a verdade, e que você creia na verdade, seja liberto e saia do meio deles e da direção deles enquanto é tempo. Aqui, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta. Levar a instrução, o ensino da palavra, para que você seja submisso e siga devotando sua vida a Cristo e a palavra de Cristo. Essa é a verdadeira doutrina que você tem que jurar fidelidade. É a doutrina de Cristo, não de igreja nenhuma. Seja qual for ela, seja qual for o pastor presidente, você é chamado para ser cristão, discípulo de Cristo. Amém, meus amados? Deus abençoe, em nome de Jesus.